Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto da literatura de sabedoria antiga que é, olha, incrivelmente direto. É o capítulo 5 do livro de Provérbios. E para nos guiar, a gente está usando algumas bíblias de estudo, como a Roma e a NAA, que ajudam a gente a pegar os nuances, sabe? A nossa missão aqui é explorar os alertas contra a imoralidade e, por outro lado, a celebração da fidelidade. Tudo com umas metáforas muito ricas. Exato. E é importante entender o cenário, né? Isso é, na essência, um pai conversando com o filho. É quase um apelo, assim, para que o filho escolha a sabedoria, para que ele saiba o que é o caminho da vida e o que é o caminho da morte. A grande tensão do capítulo todo é essa, sabe? A atração superficial pelo proibido contra a alegria que é profunda, que é real, que vem do compromisso. É um drama que não envelhece. Totalmente. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O capítulo já abre com um chamado muito direto. Filho meu, atende à minha sabedoria. É quase um ei, foca aqui porque isso é importante. E logo em seguida ele já apresenta a figura central do perigo, a mulher estranha. E a descrição é poderosa. Diz que as palavras delas são mais suaves do que o azeite. E é aí que está o perigo, né? Nessa dualidade. A sedução está toda na aparência. Os estudos ressaltam muito isso, que ela parece atrativa, mas é de fato mortal. É o contraste total entre o que se vê e o que realmente é. Essa doçura inicial, o mel, o azeite, é tudo uma isca. O texto constrói essa imagem de prazer para logo depois mostrar o que vem em seguida. Um fim amargo como o fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Pei, essa imagem da espada de 2 gumes, isso é muito específico e muito violento. Não é só uma faca, né? É uma arma de guerra. Tem algo mais profundo aí, não tem? O que essa imagem quer dizer? Sua intuição está certíssima. A força dessa imagem é a inevitabilidade. Uma espada de 2 gumes, bom, ela corta para qualquer lado que você vire. Não tem um lado seguro para segurar. Nossa! O simbolismo é de uma destruição completa, sem escapatória. Quem se aproxima não sai com um arranhãozinho, sai com uma ferida fatal. E o texto reforça isso de forma explícita, sem metáfora nenhuma. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Faz todo sentido. Não tem como gerenciar esse tipo de comportamento, então. Não dá para se envolver só um pouquinho. No momento em que se toca nessa espada, o perigo já é real. E o mais interessante é que essa perdição não é só uma ideia, sei lá, espiritual. Exatamente. Abstrata. Logo depois, o texto traz a conversa para consequências muito práticas, muito terrenas. A instrução é clara: afasta dela o teu caminho. Exatamente. Porque a conta chega. E ela chega de forma bem concreta, né? Os comentaristas até ajudam a gente a organizar essa fatura em basicamente 3 grandes perdas. A primeira é a perda de honra e de vigor. O texto fala, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Ou seja, a sua reputação e sua energia vital, a sua juventude. Exato. São as primeiras coisas que vão embora. E essa perda de honra hoje, a gente pode pensar como uma perda de autorrespeito, né? A pessoa começa a não se reconhecer mais, a perder a integridade. Perfeito. Exatamente isso. E depois dessa perda que é interna, vem a externa. A perda de riqueza. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. Todo o seu trabalho, o seu esforço, simplesmente escoa para a mão de outros. É a ruína financeira. Caramba! E por fim, a consequência mais visceral. A perda da saúde. E gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. É o colapso físico mesmo. É o que a gente hoje chamaria de espiral descendente, sabe? Começa no respeito próprio, leva a decisões ruins e termina com a saúde indo embora. É uma análise muito astuta. Nossa, é uma sequência devastadora. E quando parece que não dá para piorar, o texto traz a cena mais trágica de todas, na minha opinião. É o lamento do arrependimento que chega tarde demais. A pessoa olha para trás e diz: como aborreci a correção.
E desprezou o meu coração a repreensão. É a dor do eu sabia, do me avisaram. E esse é o ponto central. A tragédia final não foi o ato em si, mas a recusa em ouvir. A arrogância, né? A arrogância de achar que sabia mais. A raiz de todo o desastre foi fechar os ouvidos. A pessoa não caiu numa armadilha que não conhecia. Ela ignorou todas as placas de perigo. E a consequência final, depois de perder tudo, é a humilhação pública. O texto diz: quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. A ruína que começou no privado termina exposta para todos. Mas essa questão da vergonha pública, fico pensando, será que hoje, num mundo tão digital, onde parece que existe mais anonimato, essa consequência ainda tem o mesmo peso? É uma pergunta excelente. Talvez a congregação de hoje seja outra, né? Pode não ser a vizinhança, mas pode ser a sua rede profissional, sua família, até a opinião pública da internet. A forma da vergonha muda, mas a dor da exposição, de ter seus erros escancarados, talvez seja até mais brutal hoje por causa do alcance. Faz sentido. A humilhação pode viralizar. Exato. O princípio de que o segredo uma hora vem à tona, esse princípio continua intacto. Uau! Depois de pintar um quadro tão sombrio, tão francamente aterrorizante, a gente quase espera que o capítulo acabe aí. Mas ele dá uma virada de 180 graus, né? É uma virada espetacular. A partir do versículo 15, o tom muda completamente. O foco sai do que se deve evitar e passa a ser sobre o que se deve cultivar, celebrar. E o mais fascinante é a mudança total de metáfora. Sai a sedutora mortal e entra a imagem da água. Da água. Sim, o conselho é: beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. A mensagem é linda. Uma cisterna, um poço, são fontes de água particulares de uma casa. Exatamente. Os comentários deixam claro que a cisterna e o poço são símbolos para a própria esposa. A imagem evoca algo que é seu, exclusivo, confiável. É uma fonte de sustento que está dentro do seu lar. A sabedoria é: em vez de procurar matar a sede em fontes estranhas que podem estar contaminadas, encontre alegria na fonte que já é sua. E as descrições que vêm depois são cheias de ternura. A esposa é chamada de serva amorosa e gazela graciosa. São imagens de beleza, de encanto. O texto não fala do casamento como um fardo, mas como uma fonte de alegria. A instrução é bem ativa. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E ele vai ainda mais longe, com uma linguagem quase chocante. Embriague-se sempre com as suas carícias. E essa palavra embriague-se é fundamental. Num livro que condena tanto a embriaguez com vinho, que leva à ruína, aqui a palavra é usada de forma totalmente positiva. A ideia é ser cativado, encantado, sabe? Arrebatado pelo amor da esposa. Entendi. É uma entrega total, uma paixão que te consome de um jeito bom, que te constrói em vez de te destruir. É o exato oposto da cegueira que leva para o outro caminho. Que contraste poderoso. De um lado, uma atração que vira veneno, do outro, um amor que é uma embriaguez que traz vida. E para amarrar todo esse raciocínio, os versos finais parecem dar a razão fundamental por trás de tudo isso, né? É como se o autor dissesse: ok, agora deixa eu te explicar por que isso é tão sério. Perfeito. O versículo 21 é a chave de tudo. Ele introduz a dimensão da responsabilidade divina. Ele diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Isso eleva todo o debate. Não se trata só de consequências sociais ou de saúde. A questão é que as ações são vistas. Existe uma testemunha para cada escolha. Não como um policial cósmico, mas como um princípio de que a realidade tem uma ordem moral. As ações têm peso. E essa ideia de que não há segredos leva direto para a sentença final do capítulo, no versículo 23, que é bem dura. Ele morrerá porque sem correção andou e pelo excesso da sua loucura andará errado. É um fechamento que conecta o fim com o começo de um jeito brilhante. A ruína não é um acidente, não é azar. Ela é o resultado lógico de uma vida sem correção, sem disciplina. Certo. É a consequência da loucura de ignorar a sabedoria. E a imagem final é a mais forte: o ímpio será preso,
com as cordas do seu pecado. As próprias transgressões dele viram a corda que o enforca. Não é um castigo que vem de fora, é o próprio comportamento que cria a armadilha. Um ciclo completo. Um ciclo completo. Começa com o apelo para ouvir e termina com a morte de quem não quis ouvir. Então, resumindo toda essa nossa análise, Provérbios 5 nos coloca diante de uma bifurcação bem clara, com destinos muito definidos. De um lado, um caminho que promete prazer fácil, mas que é uma ilusão, que leva a uma destruição em cadeia. Do outro, um caminho de fidelidade. Um caminho que exige cultivo, mas que é a verdadeira fonte de uma alegria profunda, de vida, de bênção. E tudo isso sob o olhar de um Deus que vê e que se importa com as nossas escolhas. Exatamente. E sabe, talvez um último pensamento para a gente refletir. O texto foca muito na responsabilidade do indivíduo, né? Na decisão pessoal de buscar sabedoria, de se afastar da tentação. Sim. Mas isso me faz pensar, qual é o papel da comunidade? Aquela congregação que foi mencionada lá no verso da vergonha. Será que a responsabilidade é só individual? Ou será que o coletivo, a nossa cultura, nossos amigos, também tem um papel em criar um ambiente que ajude a sabedoria a florescer? Um ambiente que torne o caminho da insensatez mais difícil e o da vida mais desejável? É algo para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.